Será que você não está revoltado ou revoltada com o que você está vendo diante da sociedade? Ou você ainda não entendeu o que nós estamos sendo submetidos? Você falou preciso me entender e tal. Desde quando que você se entende? Desde os meus 16 eu me entendo enquanto uma pessoa não binária. Então, com o Como você é nome, hoje? desde 2020, com o termo não binário, né? Que no meio da pandemia ali eu comecei a consumir muito o canal da ContraPoints. Tipo, sei lá, fiquei na igreja evangélica até meus 22 anos. Eu tocava na igreja, sempre gostei de música e tal. Guitarra? Guitarra. Comecei a entrar nessa onda dos rocks, dos metal, e o pessoal da escola ficava trocando DVDs de bandas. Aí um amigo meu emprestou um DVD de uma banda japonesa muito foda, que chama Malice Miser. E tem a guitarrista que é uma pessoa não... O guitarrista não fala, toca muito e é uma pessoa não... E eu era muito jovem, eu olhava assim e era um misto de tipo, eu quero ser assim, eu sou assim. Captava mas sua atenção de alguma maneira. eu me via ali. Se você tá aí, ó, tendo pensamentos diferentes, assim, não sabe o que é e tá se perguntando, né? Você tem aquela amiguinha que você tem vontade de estar perto o tempo inteiro, sabe? Você não tem certeza. Aconteceu isso com você, né? Com você também. Comigo também. Acontece, gente. Faz parte da história pessoal. O que eu vejo é que a igreja está calada sobre isso. A igreja não consegue perceber o nível de destruição que os nossos jovens estão sendo submetidos. Tem uma geração se perdendo. A igreja está assistindo tudo calada. Jovens estão sendo destruídos por dentro e por fora. Muitos deles se mutilando dia após dia, implodindo em silêncio. A partir daquele momento, toda aquela jornada gerou um grande conflito interno, porque eu era muito religiosa, de criação católica da minha mãe e tudo mais. Então, esses questionamentos, principalmente tipo, por que Deus fez isso comigo, sabe? Por que eu tenho que passar por isso? Porque por mais que eu nunca tive a minha mãe xingando ou me recriminando, eu fazia isso por mim mesma. Eu lembro uma semana que eu literalmente estava bastante engajado nas questões espirituais, religiosidade. Eu passei essa uma semana inteira orando para que quando eu acordasse, Deus me livrasse. Se existisse um Deus, que Ele fizesse aquilo para se livrar, sabe? Que eu nascesse normalizada, que eu nascesse dentro dos padrões e que eu não teria nunca mais aqueles desejos ou aqueles impulsos. Mas, obviamente, isso não aconteceu dessa forma e iniciou meio que uma reforma interna comigo mesma. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando. Preocupados os pastores estão em crescer cada vez mais em número e fama, as suas igrejas, seus templos, mas eles desviando o olhar, não entenderam que o pior está acontecendo e que vai afetar seus próprios filhos e toda uma geração. Eles estão julgando sem ouvir. É um grito real de dor. E se você ama essa geração, você precisa assistir esse vídeo pequeno até o fim. Eu me identifico como um homem cis com uma expressão queer. Comecei a me perceber queer após uma desconstrução interna de estereótipos da sociedade, que definem coisas de menino e coisas de menina. E sendo um garoto gay feminado, a gente se depara o tempo todo com isso. E eu gosto muito de azul, de carros, essas coisas masculinas, mas também adoro coisas do universo feminino. Eu adoro fazer uma maquiagem bem básica para ir comprar um pão na padaria. Recentemente, uma jovem viralizou aqui nos Estados Unidos, dizendo que se tornou gay. E ela disse que parte dela, ela trancou no armário, porque por anos ela não tinha a sensação de ser amada e isso era a única coisa que ela queria. Sabe o que mais me doeu? É que ela cresceu cercada por religião, mas ela nunca encontrou cura para a alma dela. Com isso, ela cresceu ouvindo sobre o pecado, mas ela nunca entendeu o evangelho a ponto de ter um encontro íntimo com o próprio Jesus. Não pense que esse é um caso isolado. O que está acontecendo dentro das nossas igrejas envolve os meus e os seus filhos. Esse silêncio que nós estamos nos calando como igreja, o mundo vai fazer com que se torne a identidade dessa geração. Mas o princípio de tudo que me fazia trazer uma angústia muito grande, porque desde pequeno eu já tinha depressão, ansiedade severa, era a noção de que esse ser todo-poderoso do universo condenava um desejo que era muito maior do que
o gostar era uma coisa interna, algo extremamente poderoso. Então eu falava, se ele é tão perfeito assim, como que ele poderia cometer uma imperfeição dessa, entende? Que já veio tão nato comigo. Então durante a minha infância, principalmente na minha infância, desse período dos 6 aos 10 anos, foi quando começou as minhas tentativas disso. Quando começou também meu processo de automutilação. Que eu acho que a primeira vez que eu me mutilei, eu tinha 9 anos. Foi muito complicado, principalmente de eu lidar com o meu ódio próprio. Porque durante a minha infância, eu não tive que lidar tanto com os ódios dos outros, mas principalmente com o ódio que eu tinha internamente. Eles ouvem mais sobre gênero no TikTok do que sobre qualquer propósito em Deus para a vida deles. Sabe o que isso revela? Uma falha nossa. A dor que não curamos no espírito de alguém. As dúvidas de respostas que necessitam ser dadas e são abdicadas, são seduzidas na alma pelo diabo, em cada uma das jovens e dos jovens que nós estamos vendo entrando pelas portas da nossa tão linda igreja. Supressão, distração. Ela suprimia a dor e ela se distraía com relacionamentos. Nisso, ela via que aqueles ao redor construíam uma prisão emocional que foi construída aos poucos, onde ela tinha tijolos de medo, de vergonha, de confusão, de não entender o que está vivendo, e onde todos à sua volta diziam, você realmente não é aquilo que nasceu sendo. É isso que está acontecendo agora. Não está acontecendo longe de nós, pelo contrário, está entre nós. Nas cadeiras dos nossos cultos, nos bastidores dos nossos ministérios, a igreja não pode mais fugir desse assunto, queridos. Chega de fugir desse tema. Sexualidade não é tabu, é um campo de batalha. E se a gente não ensinar com verdade, com graça, o inimigo vai fazer com que essa mentira, essa confusão, entre como identidade nesse lugar a ser preenchido na alma dos nossos filhos. A igreja precisa acordar. Não estamos ligados com opiniões, não estamos nem nos preocupando o que velhos adultos corrompidos vão pensar de nós. Nós estamos lidando com almas, queridos. Esse é um convite para você que é pai, mãe, líder da sua igreja, líder dentro do teu lar, ou mesmo para você, queridos, que está em crise. De repente você é um jovem vivendo e passando por uma crise emocional silenciosa. Eu entendo que você, como eu, já está sentindo a necessidade de se posicionar. Se você sente o peso disso, como eu, comenta aqui, a igreja precisa falar. Compartilhe esse vídeo com todos os pais, líderes, jovens que você conhece. Se você é um jovem vivendo essa guerra silenciosa, quero te dizer, você não está sozinho. Jesus está te chamando e Ele te ama de maneira que você nunca pode duvidar desse amor. Não depende do que você fez, faça ou sinta. O amor de Deus é incondicional. E eu estou aqui para te ajudar a receber desse amor da maneira mais inteligível e sábia, amorosa possível. Que Deus te abençoe e até lá.